Hora da previsão do tempo. Neste domingo, o tempo segue nublado e com chuva na região. É a passagem de uma frente fria que provoca esta instabilidade nesse início da última semana de primavera. As mínimas chegam aos 14 graus em Campos do Jordão, 18 em Cunha, 19 em São José dos Campos e em Taubaté e 20 graus em Cruzeiro. As chances de chuva chegam a 80%, mas o tempo segue abafado, não chega a fazer calor intenso. As máximas vão chegar aos 24 graus em São Bento do Sapucaí, em Aparecida e Jacareí, e aos 29 em Ubatuba e Caraguatatuba. E a gente está a poucos dias do Natal e, por incrível que pareça, muita gente, ou por falta de tempo, ou por falta de ideias, ainda não pensou na ceia de Natal. Por isso, a nossa entrevista de hoje é uma sugestão de telespectador e a gente chamou aqui para um bate-papo no estúdio a nutricionista Jaqueline Miller. Primeiramente, boa noite, obrigada pela sua presença, Eu agradeço, Jaqueline. boa noite. Boa noite. Bom, a ceia exige planejamento, preparação, mas como eu disse, é corrido demais esse fim de ano. Parece que surgem muitos imprevistos, muitos trabalhos, ninguém pensa na ceia de Natal. Sim. É possível, assim, nessa correria, conseguir fazer uma ceia bacana, saudável? É possível. Você planeja, você veja quantas pessoas vão na sua casa, né? E o que as pessoas gostam de ingerir nessa época do ano. Então, você vai fazer uma listinha, você vai distribuir tarefas também. Se for possível que cada um leve um prato adequado ao nosso clima, que a gente deve puxar os alimentos hoje para a nossa cultura, para o nosso clima, para nossos hábitos, né? Então, a gente pode fazer uma ceia assim, bem gostosa, rapidinha, com planejamento. A gente tem que anotar tudo que tem que ser feito e cada um leva um pouquinho ou cada um faz um pouquinho. Bom, Jaqueline, como eu disse, é uma sugestão de telespectador essa entrevista aqui hoje, por isso a gente vai ouvir uma pergunta de uma telespectadora para você. Eu sou vegetariana, então a gente não encontra muita opção, né, pronta pra gente acabar fazendo uma coisa rápida no Natal. Então, dicas do que fazer seria uma boa coisa. Vegetariano, olha só que desafio. É um desafio. O vegetariano, ele realmente fica muito restrito a frituras, né? Então, assim, a gente pode fazer uma bela lasanha de berinjela, que muitas pessoas torcem o nariz, quem não é vegetariano principalmente, mas fica super saborosa. A berinjela na lasanha, a abobrinha também. A gente também tem, assim, hambúrguer de quinoa, hambúrguer de cogumelos, que ficam super saborosos. A gente tem o tabule, né, que é uma preparação que a gente faz delícia, por sinal, né? Com trigo. A gente pode fazer com quinoa também. A gente pode fazer um arroz com lentilhas e cebolas, que também é uma preparação que não é cara. Isso que eu ia te perguntar, tudo isso às vezes fica mais barato do que você consumir carne vermelha, carne branca? Exato. Quando você se volta para as verduras e legumes, você pode até economizar nessa ceia, né? Você colocar mais legumes e verduras na ceia do que alimentos de origem animal. E essa inclusive, acho que a pergunta da próxima telespectadora, vamos conferir. Para pessoas que não têm muitas condições, muito dinheiro no momento, o que a gente pode estar fazendo? Quais são as dicas para estar gastando menos? Não, a gente tem condição de fazer uma ceia bonita, uma ceia com pouco, gastando bem pouco, né? A gente pode pegar um frango mesmo, nada de peru, nada de chester, porque o frango é barato, e a gente assar, temperar aquele frango de uma maneira diferente, colocar ele bem amarelinho, colocando um açafrão da terra, uma quantidade pequena, a gente colocar alecrim, a gente colocar tomilho, colocar no frango assim sabores diferentes que a gente não usa no ano inteiro. Aquele frango vai ficar diferente, ele vai ficar especial. Quando ele vai ficar amarelinho, vai ficar super douradinho. Quando ele sair, você colocar numa bandeja bem bacana, a bandeja que você estiver em casa, se tiver uma bandejinha mesmo de papelão, aquelas bandejinhas prateada mesmo, mas coloca ali o franguinho, decora com fruta, coloca uma uva, coloca uma ameixinha, coloca um abacaxi. Você pode fazer uma sobremesa, um abacaxi em rodelinhas, colocar no forno com um pouquinho de mel e canela. Aquilo vai soltar um cheiro na casa maravilhoso e é uma sobremesa e fica super gostoso aquele abacaxi no forno, quer dizer, é barato. Uma farofa, você pode incrementar a sua farofa com aveia. Então você pega a farofinha, farinha de mesa, um pouquinho de aveia, cenoura raladinha, couve bem picadinho, um pouquinho de maçã picadinha também, que é para dar aquele agridoce, e faz a farofinha. Então você não está gastando muito. E uma saladinha com alfacezinho, tomate,
mesmo, agrião, e fica bonita a mesa. E colocar com muito carinho essa mesa. Nossa, estou quase passando a ceia na sua casa, Jaqueline. Bom, a substituição, o bacalhau, ele ainda é um peixe caro. Tem como substituí-lo e não perder o sabor e ter aquela ceia gostosa? Vai nessa dica também. Você pode comprar um filé de merluza e pegar toda aqueles outros temperos que vão no bacalhau de forno, como pimentão, batata, tomate, azeitona, ovinho cozido, e colocar o merluza no lugar do bacalhau. Fica super saboroso, cheirinho verde, e você está colocando um peixe que também a gente traz para o nosso clima, que é mais apropriado você servir um peixinho nessa época. E Jaqueline, tem alimentos que a gente só costuma consumi-lo agora em época do Natal, por exemplo, nozes, e é muito rico, né? Verdade. Seria então uma possibilidade das pessoas acostumarem, aproveitarem o Natal e começarem em 2013 utilizando. Que alimentos você diz que é rico e que não podem faltar na mesa do brasileiro? Olha, na vida. As castanhas, elas são riquíssimas, elas contêm gorduras importantes para o organismo, porque a gente pensa que elas são gordurosas, como o abacate também é gorduroso, que a gente deve evitar. E muito pelo contrário, a gente deve ingerir porque o organismo precisa daquela gordura. Onde estão contidas também? Nos peixes. E até os peixes mais assim em conta que a gente possa comprar, como por exemplo a sardinha. A sardinha é um peixe super em conta, que está ao acesso de todos e que existe também ali o ômega 3, que é super importante para a nossa saúde. Então assim, a gente deve consumir as castanhas, a gente deve consumir o abacate. Inclusive, naquela ceia mais em conta que a gente quer, a gente pode fazer também para vegetariana aí uma sugestão, guacamole. A gente não está acostumada a experimentar o abacate da maneira salgada. A gente só fica de um sabor assim que você não acredita. Ele pode até substituir, fazer às vezes da maionese. Você retira a maionese, você faz o guacamole, você pega, não sei se a gente tem tempo para falar um pouquinho. Pode. Você pega o abacate, amassa, suco de um limão, alho, cebola picadinha, tomate picadinho, cheiro verde, um pouquinho de sal, amassa isso tudo, pega um pãozinho sírio integral, vai ao forno, torra aquele pãozinho, retira e passa essa guacamole como entradinha. Fica divino. Uma tentação. Uma tentação, saboroso, nutritivo pra caramba, e a gente deve colocar o abacate o ano inteiro. E Jaqueline, você falou da maionese, substituir a maionese. Sim. Tem uns produtos que de um dia para o outro não são indicados, dependendo do jeito que fica, que ele é guardado. Como, por exemplo, no almoço do dia seguinte, o almoço de Natal, você utilizar, aproveitar aqueles alimentos, já que são muitos alimentos, né? Não são consumidos no dia anterior. E é arriscado alguns alimentos você consumi-los no dia seguinte? Sim, então assim, primeiramente, a gente não deve fazer nenhum preparo em excesso, né? A gente não deve fazer preparos, aquela porção enorme para ficar consumindo a semana inteira. Não é adequado. Então, o adequado é o que você fez para consumir à noite e no dia seguinte também você vai aproveitar aquele alimento, você não vai jogar fora, todos armazenados na geladeira. Tomar muito cuidado com a maionese e com a farofa, porque a farofa, por mais que você aqueça, ela não aquece o seu centro em grande quantidade. Então, a farofa pode ser um meio de contaminação. Por mais que a gente pense que ela seja inofensiva, ela pode ser um meio de contaminação. Então, guardar bem recipientes bem fechados na geladeira, mantê-los bem resfriados e no dia seguinte aquecê-los. Bom, o frango você pode, ou chester, ou peru, você pode desfiar e fazer um risoto para o dia seguinte. Sempre reaproveitando os alimentos. Sempre reaproveitar, assim, de uma maneira segura, né? No dia seguinte pode ser reaproveitado sem problema algum. Não ultrapassar o dia seguinte, certo? Jaqueline, muito obrigada pelas suas dicas, viu? Eu agradeço muito. E para as pessoas também que, de repente, não têm toda a criatividade, contrate um buffet, né? E resolve tudo. Muito obrigada, Jaqueline. Eu aproveito para te desejar um excelente Natal. Obrigada para vocês também. Obrigada pelas dicas mesmo. Obrigada. E a seguir aqui no Banho de Cidade, detalhes de uma feira de adoção de animais que acontece neste fim de semana em Taubaté. A gente volta já, agora às 7h10.